Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre Olavo de Carvalho. O falecimento do filósofo, no começo dessa semana, precipitou reações abjetas da esquerda brasileira, que não resistiu à tentação indigna e covarde de chutar crítico morto. Navegando pelas páginas da Revista Oeste, eu encontrei uma matéria que justamente denunciava o mau gosto dessas declarações, elencando uma lista considerável de barbaridades proferidas contra o professor Olavo por ensejo da sua morte. E ao longo da semana, outros tantos artigos, postagens e comentários grosseiros se somaram a essa coletânea de hostilidades que eu pretendo compartilhar com vocês, até com uma forma singela de tributo ao falecido que certamente adoraria ver esmiuçados a pequenez, o mau caratismo e a falta de argumentos dessa elite rasteira que se alimenta de raiva e rancor, mas arrota paz e amor. Esse editorial é inspirado no meu artigo mais recente para a Revista Oeste, publicado hoje. E eu pretendo reproduzir para vocês, em primeira mão, alguns trechos desse texto exclusivo, para ter acesso ao conteúdo completo do Oeste, incluindo as colunas do Augusto Nunes, da Ana Paula Henkel, do Fiuza, do Constantino e do J.R. Guzzo. Acesse revistaoeste.com/caio e resgate seu prazer pela boa leitura política. Bom, vamos começar então pelo paradoxo do ódio do bem, uma expressão espirituosa que descreve a incoerência de quem prega a bondade para o mundo, mas se acha no direito de espalhar a maldade conforme a sua conveniência política e, claro, com o respaldo da sua bolha ideológica. É o ativista que discursa apoiando a democracia, mas vai protestar mascarado na rua para apedrejar os manifestantes do outro lado. É o influenciador que jamais vai tolerar censura, mas é o primeiro a defender a remoção de perfis com os quais ele não concorda. É o bom moço que pede mais amor por favor nas redes enquanto comemora publicamente a morte de uma personalidade. Enfim, exemplos do ódio do bem nunca faltaram na esquerda brasileira, mas por alguma razão a morte do Olavo de Carvalho fez transbordar um esgoto de ressentimento do coração dos seus críticos, começando pelo ator José de Abreu, ou melhor, o ator mentado José de Abreu. Aspas, morreu o pai do bolsonarismo, falta o filho. É tanto fel que corre nas veias desse sujeito que ele consegue com facilidade, em menos de 10 palavras, celebrar uma morte e desejar outra. Mas o que esperar de um sujeito que cospe em mulheres como ato político? Eu me pergunto se as feministas de plantão, fãs desse traste, também acreditam em escarro do bem. Já o escritor Gregório do Vivier, e é assim que ele se define, decretou causa-mortes e fez acusações póstumas. Olavo morreu de estupidez e levou muita gente junto. Claro, assassinou multidões com suas palavras e opiniões. Enquanto isso, ditadores de fala mansa matam e torturam de verdade, com a conivência e o beneplácito de pseudo-intelectuais como certos escritores. Entre os críticos mais histéricos de Olavo de Carvalho, o destaque vai para Jean Willis, ex-BBB, ex-político e exilado, autoexilado. Ele tuitou o seguinte: esse mentiroso, difamador sórdido, morreu me devendo reparação pelos danos materiais e morais que me causou. É festejar que esse monstro tenha desaparecido do planeta. Claro que levantar esse tipo de questão financeira num momento de luto, de dor, é de uma insensibilidade fora do normal, mas é forçoso reconhecer os motivos da avareza e da mesquinhez de Jean Willis. Afinal de contas, ele festeja a vida, ou melhor, ele festeja a morte em euros. Convenhamos que sai bem mais caro. Mas além desses influenciadores, adeptos do ódio do bem, os veículos de mídia também encamparam uma campanha sórdida de difamação contra o seu crítico contumaz, agora indefeso. A Folha de São Paulo publicou mais de 25 matérias ou artigos detratando Olavo de Carvalho e a Veja, por sua vez, mais de 10. O blog sensacionalista do O Globo, que se define como jornal isento de verdade, e aqui dessa vez eu me refiro ao blog, publicou o seguinte conteúdo, aspas, diante da morte de Olavo de Carvalho, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a necessidade de se ter empatia. Os juízes constataram que em alguns momentos da vida nacional não há como exercer essa característica tão valorizada nos seres humanos e ausente nos psicopatas, especialmente quando o morto não a exerceu. O STF chamou o momento de luto reverso e vai durar 3 dias. As bandeiras brasileiras poderão ficar em 1,5 mastro.
Vejam o que é a inversão de valores. A mesma turminha que se diz incapaz de ter empatia por Olavo de Carvalho quer que nós tenhamos empatia por corruptos condenados e que votemos neles em alguns meses. Ou seja, o sensacionalista prefere ser roubado por políticos do que ser ofendido por filósofos. É mesmo um jornal isento de verdade e de bom senso. E falando em ausência de virtudes, vejam que curiosa essa coluna da Folha de São Paulo. Aspas, acho a morte de uma girafa mais importante que a de Olavo de Carvalho. Ah, é sério? Então cadê os seus artigos sobre mortes de girafa? Mostra pra gente. Alguma delas morreu nos Estados Unidos como autora best-seller com milhares de alunos? Mas vamos adiante. As girafas, assim como os lêmures e os gnus, não discutem o óbvio. Além disso, raras girafas fumam 5 maços de cigarro por dia. Verdade. Some-se a isso o fato de que muitas girafas demonstram mais humanidade do que o autor desse texto, que segue ladeira abaixo. Olavo de Carvalho, que morreu nos Estados Unidos, foi enterrado às pressas. Imagine se Jair Bolsonaro o trouxesse para enterrá-lo aqui. Seria uma profanação dos cemitérios brasileiros, onde estão tantos que ele e Bolsonaro ajudaram a matar. É uma narrativa inovadora, né? Culpar o governo pelas tragédias do país, com direito à acusação póstuma de assistência ao genocídio. Haja estômago para digerir tanto ódio do bem. Mas no próximo bloco, numa nota mais positiva, eu compartilho com vocês o que eu acho que o Olavo de Carvalho pensaria sobre as reações ao seu falecimento. Boletim Coppola. Você que faz parte da audiência cada vez maior da Jovem Pan já sabe a importância de consumir informação sem deformação. Mas além de ouvintes e espectadores, nós também podemos e devemos ser leitores de política. Por isso, eu faço um convite especial para que você conheça a Revista Oeste. Passeie pelos artigos do Augusto Nunes, saboreie os textos do J.R. Guzzo e não esqueça de visitar a minha coluna que estreia por lá nesta sexta-feira. Acesse revistaoeste.com/Caio ou clique aqui embaixo no link do descritivo e resgate o prazer da boa leitura política. O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela. Mas contra fatos, não há argumentos. O Bitcoin superou o ouro. É o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a Coinext, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para experimentar a plataforma. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre o ódio do bem destinado ao finado Olavo de Carvalho. Lendo todas essas manifestações ignóbeis contra o professor e filósofo, é impossível não imaginar o prazer intelectual que ele teria acompanhando a reação à sua morte. Primeiro, por vencer a indiferença. Segundo, por atestar mais uma vez a precisão da sua crítica às contradições da esquerda. Até na morte, Olavo expôs o caráter dos seus detratores, que não hesitam em agredir os mortos quando isso lhes soa politicamente conveniente. Os adeptos do ódio do bem ignoram as suas próprias palavras ofensivas e atitudes extremistas com a maior disfarçatez. E quando interessa, condenam a polarização, pregam o diálogo e posam de democratas sensatos. Parafraseando o escritor Milan Kundera, é a insustentável incoerência do ser. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos alunos de Olavo de Carvalho. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.